Meu nome é Joel, esse é o canal JP, Assistência Técnica em Lavadora. O vídeo de hoje é sobre algumas dicas para você testar o motor da sua máquina de lavar Consul ou Brastemp. Primeiramente vou demonstrar como testar ele lá na máquina, né? Fixado na máquina, e depois como testar ele aqui na bancada. Então, primeiramente, para testar na máquina, a máquina tem que estar desligada, né, e desconectada da tomada. Então, o fio que alimenta a máquina de lavar, você retire ele da tomada. E agora então eu vou mostrar que você vai precisar de uma extensãozinha pequena, não precisa ser grande não. As duas pontas aqui descascadas, tá? Então, o motor está na máquina, o capacitor está lá no seu lugarzinho e você vai querer comprovar se ele está bom, se está partindo, se está com rolamento ruim. Porque às vezes, pessoal, máquina na centrifugação fazendo barulho, nem sempre é rolamento, nem sempre. Pode acontecer de o motor estar com barulho tão forte e você achar que é câmbio. Então, primeiramente, pode ser câmbio e motor. Já peguei casos assim. Mas é bom fazer os dois diagnósticos, né? Primeiramente, então, vamos diagnosticar o motor. Então, ele está lá fixado na máquina. O cabeamento está vindo e conectando no motor. Você vai precisar pegar uma perninha da extensão e colocar no comum, que a gente chama, que desce aqui para o motor. Geralmente, com o Brastemp, desce o azul, que é o comum. Tá certo? Desce o azul e depois aqui ele entra o vermelho e o amarelo. Então, o comum, que ele vai ligar na bomba, vai ligar no atuador, você vai ver ele fazendo essa ligação toda e vai ligar no motor. Então, em uma extremidade, você vai encontrar um jeitinho e vai encaixar essa perninha, né? No comum. Aí você vai identificar que os outros dois, ele tem uma ramificação para o capacitor. É simples. Acompanhe do capacitor até a entrada do motor. Aqueles dois deixa quieto, que um vai bater para um lado, o outro vai bater para o outro. Então, do capacitor até o motor, você identificou os dois, que vai fazer a inversão da bateção. O que vai sobrar então é o comum, tá certo? Ou o neutro, queira chamar assim. Então colocou uma perninha aí, achou um jeitinho lá, encaixou, não é? E agora você vai ligar, veja bem, a sua extensãozinha na tomada. Agora, se você não quiser ligar na tomada para arriscar um choquezinho, você vai pegar outra perninha que sobrou, uma perninha no comum ou no neutro, a outra perninha da extensão que sobrou você vai encaixar em um dos lados lá no capacitor, tá certo? Encaixou lá.
E agora então você vai pegar a sua tomada da extensãozinha e vai ligar na força. Vou colocar uma fitinha aqui para ver o lado que está girando o motor, tá? Retiro a tomada da extensão da força e vou mudar o lado da perninha que está lá no capacitor. Estava de um lado, vou colocar no outro lado, hein? Aqui embaixo não mexi nada, só lá tirei de um lado e coloquei no outro. Por quê? E agora ele vai bater o contrário. Vou pegar então a extensãozinha e vou ligar. Percebe que ele girou ao contrário. Desconecto da tomada e você então testou o seu motor lá na máquina de lavar. Pois bem, esse é um caso. Agora, um outro caso. Eu quero testar ele fora da máquina. Quero testar ele fora. E estou com dúvida na fiação. Peguei ele, comprei aí na sucata, o meu estava ruim, aquela coisa. Eu estou com dúvida agora na fiação. Aí vai precisar de um multímetro. Na escala mais baixa do multímetro, o meu aqui é o 200 ohms. Eu vou encontrar então a bobina, o que é neutro e o que é duas fases. Fazendo a aferição então, uma ponta do multímetro numa extremidade, a outra ponta no meio, deu 14. Então o meio mais a extremidade aqui nesse motor deu 14. Mantendo uma ponta do multímetro no meio e a outra na outra extremidade aqui de cá, tá dando 7. Ou seja, o comum desse motor é esse desse lado aqui. Por quê? As outras duas perninhas de fio do lado de cá tá dando o dobro. Aquelas que dão o dobro é que vão receber o sinal positivo da placa. Simples assim. Voltando. Quando eu encontrar as duas que dá o dobro, geralmente 14, 13 e pouco, motor 110, é o que vai receber o sinal positivo da placa. Um vai bater de um lado, outro vai bater do outro. Aí aqui sobrou, se você quiser medir, você vai ver que ela vai dar metade, em torno de 6,5 e 7. É o comum, que a gente chama de neutro. E aí, você vai pegar fiozinho do capacitor, hein? Vai colocar nos dois conectores que deram a maior resistência, os dois de cá. Então os dois do capacitor, veja bem, vai descer, vão entrar no lado de cá, desse motor. Se você olhar na lavadora, você vai ver que realmente com o Brastemp, nessas duas
que eu vou chamar de fase aí, um é amarelo, outro é vermelho. Ele vem da lavadora lá de cima, entra aqui no motor e do motor ele une e vai para o capacitor. Ele se une aqui embaixo e vai para o capacitor. Significa que um vai bater para um lado, outro vai bater para o outro lado. E a sua extensãozinha, agora ela entra, hein? Uma perninha você vai pôr naquele comum, com esse Brastemp geralmente é o azul. No motor nem sempre é. Então do motor é o que deu a menos resistência, é o que sobrou. Os outros dois foram para o capacitor. Você já identificou que são as duas bobinas, para um lado ou para o outro, deu a maior resistência e eles vão para o capacitor. Então está resolvido. O que sobrou aqui é o que vai entrar uma perninha da extensão. Aí essa perninha que sobrou da extensão, você vai colocar em um lado aqui no capacitor. Tá na sua bancada, quietinho. Olhe para que não esteja nenhum fiozinho encostando, tá? Não tem nenhum fiozinho encostando. Seu teste na bancada. Agora você vai ligar ele na sua tomadinha. Ele girou para um lado. Quero saber se o outro lado o embobinamento tá bom. E eu tiro a perninha da extensão que está no capacitor e coloco do outro lado. Com a tomada aqui desligada, hein? Confiro novamente se não mexeu, né? Não encostou o fiozinho. Aí eu ligo. Minha extensãozinha vai girar para o outro lado. Comprovei se o motor está bom ou está ruim. Pois bem, agora nós vamos testar um motor ruim. Pessoal, o capacitor que você for pôr, você olha na etiquetinha, ele está escrito aqui, ó. Tem a voltagem 610 ou 220 e está escrito capacitor, CAP, CAP. E aí tem a capacidade dele, CAP. CAP pode ser 30 UF, significa microfarad, pode ser 15 microfarad, 15 UF, pode ser Brastemp Color Mark, geralmente 45 UF, 45 microfarad, e Electrolux geralmente é 50 UF, 50 microfarad, 110 ou 220. Porque se for menos, esses microfarads, se for menos, ele não vai partir. Ele não acumula força suficiente para partir o motor. E se for maior, vai dar um trampo tão grande, pode queimar o motor. Então tem que ser o que está aqui nessa etiquetinha.
Então vamos testar mais um motor. Então já fiz aquele teste de bobina que eu ensinei anteriormente, já descobri os dois lados, né? Vou voltar naquilo de novo. Então os dois lados que deu a maior resistência, vamos dizer assim, eu vou colocar as duas perninhas que vem do capacitor, que é o lado que vai bater da direita e o lado que vai bater da esquerda. Se tiver dúvida, volte o vídeo aí e veja como identificar aquelas bobinas, tá bom? Aí vou vir com a minha extensãozinha. Não vou colocar na tomada ainda. Vou colocar uma perninha no contato que sobrou do motor, que é o comum ou neutro. A outra perninha vou colocar em qualquer lado do capacitor, para bater para um lado, depois vamos ver o outro. Confiro se não está encostando nenhum fio. Pego a minha tomadinha e vou colocar energizar. Tá ouvindo o barulho? O motor não parte. O motor está ruim. Estica a mão, ele vai. Coloco, fica só esse barulho e não vai. Aí alguns podem dizer, ah, esse problema aí é típico de capacitor ruim, troca o capacitor. Esse motor eu tirei da lavadora, fiz isso. Coloquei mais 2 capacitores, conferi, nada. Coloquei um outro motor com o capacitor que estava nela, resolveu. Então, às vezes, é um detalhezinho que nem sempre, né? Algumas técnicas funcionam. Quer dizer, o motor fez esse tum, não partiu, troca capacitor. É problema de capacitor ou fiação. Tudo bem, você troca. Não tem como medir, se o capacitor tá bom, você vai, compra e troca. Coloca, tum, não parte. Aí fica queimando a cabeça. Eu, como eu tinha vários motores e tenho, já coloquei um outro motor, pronto. A lavadora lá está funcionando, beleza. Então percebe, pessoal? Motor ruim. Internamente aqui os enrolamentos não estão bons. Desconecto da tomada. Pessoal, esse então é o teste. Como identificar? Na prática, né? Testando na prática, ou na bancada, tirando ele, trazendo aí para sua mesa, ou diretamente na máquina, tá? É fato que você ter um pouquinho de cuidado, principalmente quem não tem noção nenhuma com elétrico, está mexendo com força aqui 110 e 220, não é? Tá certo? Não estou incentivando ninguém a se aventurar, não. Agora, com os cuidados básicos aí de segurança, né? Você pode fazer esse teste. Tá certo, pessoal? Com a máquina fora da tomada. Você faz esse teste. Ou lá na máquina, que é mais simples, porque o capacitor está lá, tudo certinho. Só vai precisar da extensãozinha. Tá certo? Agora, se você quiser fazer na bancada também, tá aí as dicas. Espero que foi útil para você. Se foi útil, por gentileza, inscreva-se no canal, dê o seu like.
Isso ajuda o canal a crescer, pessoal. O canal é novo, mas graças a Deus está crescendo muito. Dentro de 15 dias já tem aí quase 1000 visualizações. Isso mostra que estamos no caminho correto. Então a sua inscrição e o seu like é importante para que o YouTube promova aí os vídeos. Mais uma vez, espero ter ajudado. Ficou aí as dicas. Qualquer coisa, entra nos comentários que a gente vai responder. Obrigado.